A autoridade rebaixada. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação da poderosa Palavra de Deus. É um prazer para mim ter você aqui comigo. Hoje nós vamos ler e meditar o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 8, versículo do 5 ao 17. E a Palavra de Deus nos diz assim: Naquele tempo, quando Jesus entrou em Cafarnaum, um oficial romano aproximou-se dele suplicando: Senhor, o meu empregado está de cama, lá em casa, sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Dize uma palavra só, e o meu empregado ficará curado. Pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo de minhas ordens. E digo a um: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E digo ao meu escravo: faze isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa no reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao oficial: Vai, e seja feito como tu creste. E naquela mesma hora, o empregado ficou curado. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele deitada e com febre. Tocou-lhe a mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e pôs-se a servi-lo. Quando caiu a tarde, levaram a Jesus muitas pessoas possuídas pelo demônio. Ele expulsou os espíritos com sua palavra e curou todos os doentes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. O Evangelho de hoje mostra para nós que a autoridade desse oficial romano que nós acabamos de ler foi rebaixada, não por Deus, mas por ele mesmo. Perceba que toda autoridade instituída no mundo vem primeiro da autoridade suprema, que é do próprio Deus, a autoridade sobre todas as coisas e sobre todos. A autoridade instituída sobre esse oficial romano é rebaixada por ele mesmo, ao ponto de que ele reconhece que diante de Jesus, ele não é superior a essa autoridade divina que é o próprio Cristo. E mostra que, quando nós reconhecemos a nossa posição na sociedade, a autoridade que nós temos, nós podemos e devemos recorrer a Deus, que ele, sendo a autoridade maior na nossa vida, terá o prazer de nos ajudar. Perceba uma coisa aqui muito interessante. O oficial não chegou pedindo para Jesus curar o empregado dele, mas no mesmo instante, Jesus se prontificou: eu vou curá-lo. Percebe? A gente não vê o oficial pedindo. O oficial conta a situação que o empregado dele se encontrava em casa, sofrendo com uma terrível paralisia. Percebe como Deus ele está sempre atento às nossas necessidades e ele reconhece em nós que quando nós nos achegamos a ele com humildade, independente do cargo que eu e você tenha, independente da quantidade de riquezas que eu e você tenha, se nós nos achegarmos a Deus, sabendo o nosso lugar diante dele, ele nos terá prazer em atender os nossos pedidos. Apesar do oficial não ter pedido, Jesus disse: eu vou curá-lo. E olha a fé desse homem. Uma fé que enxergava a realidade acontecendo por meio do poder de Deus na vida dele. Percebe como as nossas crenças, as nossas palavras criam a nossa realidade? Não sei se você conhece. Existe um estudo que se chama PNL, Programação Neurolinguística. E esse estudo diz que a nossa maneira de pensar, os nossos neurônios, são programados linguisticamente, ou seja, através da nossa comunicação, as palavras que nós falamos. E percebe como que esse oficial, embora ele não tinha estudo dessa questão de programação neurolinguística, que é muito atual, ele acredita que a palavra de Jesus tinha poder de mudar a realidade daquele empregado dele definitivamente. Perceba o poder da palavra. Perceba como nós podemos usar as nossas palavras, a nossa linguagem, para programar a realidade da nossa vida. Se você se diz mal sobre alguma área da sua vida, provavelmente essa área da sua vida vai mal. Se você é alguém que só reclama, se você é alguém que só murmura, provavelmente a sua vida está cada vez tendo mais motivos para você reclamar. Significa que se você usar o poder da palavra que Deus entregou para nós, você poderá mudar a realidade à sua volta, simplesmente tendo fé, crendo que tudo que existe na nossa vida, a nossa realidade externa física, antes foi criada aqui dentro, por meio da fé, da capacidade de crer. Por isso Jesus pôde realizar esse milagre por meio da fé, da autoridade aqui do oficial. Ele creu, primeiro em pensamento, que Jesus, com uma palavra, poderia mudar a realidade dele. E assim foi feito. Portanto,
o convite do Evangelho de hoje para nós é que nós possamos rever o que sai da nossa boca, porque como está escrito lá no livro de Provérbios, a vida e a morte estão no poder da língua, e aqueles que a usam comerão dos seus frutos. A vida e a morte está no poder da língua, nas palavras. E quem usar a língua para o bem, colherá o bem. Quem usar a língua para o mal, colherá o mal. E assim é em todas as áreas da nossa vida. Creia e use essas palavras que saem de você para transformar a realidade à sua volta. E principalmente, use essas palavras e seja como oficial, que era alguém de autoridade, não estava dando ordens para Jesus, mas estava suplicando. Suplique a Deus com suas palavras, louve a Deus com suas palavras, para que Ele possa mudar a realidade que você deseja. Esse é o convite. Eu acredito que, a partir dessa meditação, você vai pensar 1, 2, 3 vezes antes de pronunciar qualquer palavra de maldição sobre a sua vida, sobre a vida das outras pessoas, sabendo que quem gosta de usar a língua para a morte, comerá do fruto da morte em sua vida. Eu agradeço a sua presença aqui hoje mais uma vez. Muito obrigado. É um prazer para mim e uma alegria ter você aqui. Que Deus abençoe você e todos aqueles que fazem parte da sua vida. Amanhã, se Deus quiser, nós nos encontramos. Meu grande abraço para você e até mais.